Pessoal, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Orçamentista. E hoje o convidado especial é o Rangel Lange, especialista aí em alvenaria estrutural, em concreto armado e alvenaria estrutural. E o tema da nossa live hoje é que se vale a pena construir casas terras com alvenaria estrutural. Então, para você que trabalha aí com casas terras, com casas financiadas, é um tema muito interessante. Com a alta dos materiais aí, aumentou bastante a procura por esse método construtivo. E nada melhor para falar sobre isso, se vale a pena ou não, o especialista Rangel Lange, que tem aí conhecimento muito vasto na área, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. A live está repleta de conteúdo. Eu vou convidar aqui o Rangel para darmos início aí ao conteúdo. Oi, Angel, tudo bom? Tudo e com você? Tudo certo, cara. Primeiramente, agradecer aí por ter aceitado o convite de participar aqui na live com a gente, para falar desse assunto aí, que é um assunto que eu recebo com frequência. Sempre o pessoal me pergunta, Cleber, com essa alta de materiais aí, tá valendo a pena construir coordenador estrutural? E nada melhor que você, que é especialista no assunto, para trazer esse assunto para a galera. Legal, vamos bater esse papo. Prazer todo meu estar aqui com você. Angel, para quem não conhece, quem não te conhece aí, quem é aqui do Instagram Orçamentista, eu quero que você apresente aí para o pessoal, falar aí como é que é a sua atuação. Tá, não, de uma maneira bem resumida, para a gente focar no assunto, eu sou calculista, projetista de estruturas em Campinas, trabalho com alvenaria estrutural desde 2008, quando eu comecei a trabalhar com estruturas, então já são em 14 anos. Hoje eu sou mestre em estruturas pela FEC Unicamp, especialista em estruturas pela FEC Unicamp e sou professor em algumas pós-graduações e tenho os cursos online, eventos sobre sistemas desde 2018, especificamente a gente está aqui no Instagram, a gente já está fazendo 4 anos de casa com distribuição de conteúdos diários sobre concreto armado e alvenaria estrutural principalmente, mas estruturas como um todo. Nesse período eu projetei aqui quase em cerca de 350, quase 400 prédios em alvenaria estrutural desde 2008 e em casas passou da casa dos 1.000 casas de diversos portes em alvenaria em concreto armado, mas principalmente alvenaria estrutural desde pequeno, médio e grande porte. Então desde casas térreas até edifícios de 24 andares, a gente projetou de tudo em alvenaria e em praticamente todas as regiões do Brasil. Então, temos bastante obra em Manaus, temos da região Nordeste, temos no Sul, temos no Sudeste, Centro-Oeste. Então, em todas as regiões, a gente está presente em projetos de estruturas e por ter nos tornado referência nesse tema, acaba clientes vindo realmente do Brasil todo buscando essa expertise que é o que eu tenho ensinado hoje. Inclusive, estamos hoje rodando um evento para quem quiser conhecer com mais detalhes, assim, que é ser projetista, não é bem, talvez, o seu público, o pessoal está preocupado mais em viabilidade, orçamento, enfim, esse é o foco do bate-papo de hoje, mas fica aí o convite já. Ô, Gel, aqui no nosso Instagram, a gente fala muito sobre orçamento, sobre custo, mas nós temos também um pessoal aqui que estão construindo através do programa Casa Verde e Amarela. São casas ali do padrão mais popular, né? Então a gente tem bastante alunos com esse perfil. E como eu te falei lá no início, de um tempo para cá, com a alta dos materiais, principalmente do aço, do concreto, esses pequenos construtores, que são construtores autônomos, que faz ali uma, duas, três casas, eles começou a despertar mais pelo assunto. Porque se eu estiver errado, você pode até me corrigir, que assim, o que eu vejo muito ainda é as construtoras maiores, construindo principalmente casas com valor estrutural. O construtor pequeno, principalmente aqui na nossa região, ainda é bem pouco. Você está Então, onde a aqui? Você tem que gente cidade? está na Bahia, no interior da Bahia, aqui é a região de Vitória da Conquista, Guanambi. Então, aqui a gente vê mais construtoras maiores, que fazem ali condomínio de casa, 300, 400 casas. O construtor pequeno, eu acho que até entra aí nessa parte dos seus custos, porque ele às vezes ele não consegue ter o acesso ao projetista de alvenaria estrutural, não tem esse conhecimento, então acaba que não iniciando nesse mercado.
Eu acho, tá me ouvindo bem? É porque tocou o telefone 2 vezes nesse período. Tô vendo, tô ouvindo bem. Eu acho que realmente a desinformação é um conjunto de desinformação e que gera, como gera uma cultura de construção em qualquer região? A geração... O cara tá insistindo, não vou atender não. Só cortou aqui, deixa esse telefone Deixa tocou. eu só responder aqui para não... Eu já tinha... Tá. O cliente ligando sem parar. Bom, essa questão da cultura a gente desenvolve fazendo. Então, por exemplo, eu estou na região de Campinas. Aqui na região de Campinas, a gente já constrói há bastante tempo a alvenaria. A alvenaria estrutural começou no Brasil na década de 60 e ela explodiu na década de 90. Então não é algo novo e não é algo tão recente. Por que explodiu na década de 90? Porque foi quando tivemos a aplicação da norma, né? Nós tivemos a primeira norma nacional brasileira na década de 80, final da década de 80, ali, início de 90, e aí explodiu as construções, porque trouxe todo aquele amparo jurídico, como, por exemplo, o EPS, painel monolítico, que vocês conhecem, com o central, não tem norma, não tem DATEC, não tem nada, então isso dificulta, inclusive, o crescimento de uma maneira, parece que um negócio assim mais ou menos empírico, tal. Alvenaria estrutural, então tem norma desde essa época, isso trouxe segurança para as construtoras como um todo. E aí cresceu bastante, inclusive uma das maiores construtoras que a gente já teve no Brasil, inclusive hoje ainda a referência, é a nossa a Encol, que acabou quebrando por problemas administrativos, mas sempre foi a referência de qualidade construtora no Brasil, fez alvenaria estrutural assim, no volume absurdo, a própria PDG, várias construtoras de grande porte. Mas a cultura, ela se produz assim, fazendo. As pessoas começando a ver... Então, prédios, por exemplo, nós temos prédios no Brasil de 24 andares feitos em alvenaria estrutural de 1994. Então, quanto tempo atrás, com toda a segurança, toda a qualidade. Então, as pessoas tendem a não confiar mais naquilo que não vê rotineiramente dentro do seu vizinho, dentro do mais próximo. Então, a cultura se produz assim, com pessoas fazendo e vendo, poxa, funcionou, aquela coisa toda. A anticultura também. Tem regiões como, por exemplo, que eu já ouvi falar. Então, por exemplo, uma cidade lá no interior de Minas Gerais, chama Ipatinga. Sei lá, 5 anos atrás, foram fazer o primeiro predinho em alvenaria estrutural. Os concorrentes, digamos assim, que não sabiam, no falta de conhecimento, falta de clareza na informação, falavam assim, poxa, mas você vai comprar um apartamento naquele prédio que não tem uma coluna, eu uso até esse termo, não tem uma viga, aquilo vai cair. Então, o pessoal usa a desinformação para gerar uma anticultura. Então, a desinformação e que aí gera aquela cultura, poxa vida, não pode. Aí vira boato e que não sei o quê. Incrível que no concreto armado, por exemplo, a gente tem edificações caindo em concreto armado todo santo dia. Sim. E aí é como se a alvenaria estrutural tivesse uma fama de insegurança. Mas me conta uma edificação em alvenaria estrutural que nós temos no Brasil que houve um colapso, e a gente faz isso em volumes gigantescos desde a década de 60. Então a cultura se produz assim. Então, só para citar que aqui na região de Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Jundiaí, as cidades todas, Indaiatuba, o comum é a alvenaria estrutural. É o dia a dia, tanto para prédios quanto para casa. Isso faz com que esse que você falou aqui não é assim. Se você for, por exemplo, numa favela, o pedreiro da favela já está construindo alvenaria, porque para ele é mais rápido, é mais econômico. Já isso está assim, muito claro na cabeça deles. Então, se você for nas construções irregulares, digamos assim, tem muita gente já buscando a construção em alvenaria. Isso por si só não é uma coisa boa, mas eu estou dizendo que quando, às vezes, mão de obras mais mal qualificadas estão utilizando, significa que a cultura tem se alterado e que me traz, sim, uma preocupação adicional para que a coisa continue sendo feita, mas sendo feita com qualidade, tá? Então, isso é muito importante. Por que se constrói em alvenaria? Onde está o grande fator? Por que a construtora busca construir em alvenaria estrutural? Primeira coisa que ela busca é economia.
Economia. Isso, a construção, você sabe, a construção é cíclica. Nós temos ciclos da construção difíceis, inclusive, de pegar, porque que acontece assim, ó, vamos pensar aqui eu vivi, então vou falar só de coisas que eu vivi. Eu comecei a trabalhar com estrutura em 2008. 2008 foi quando a gente começou um ciclo de alta muito grande no país de construções. E, cara, 2008 cresceu, aquele boom, 2009, 2010, e aí o mercado clamava por unidades porque queria comprar imóveis, o negócio explodiu. Um prédio, por exemplo, ou vamos falar de casa já, tá? Mas eu vou falar de prédio para a gente trazer para cá. Demora em torno de 4 anos para ficar pronto. Em alvenaria estrutural, em média, 2 anos. Então já caiu metade do tempo. Se o mercado está clamando por unidades, por que eu vou construir um sistema que eu vou demorar muito mais para entregar? Eu preciso ter unidades disponíveis de uma maneira muito mais rápida. E vou falar por que ela é mais rápida. Segundo, os custos acompanharam junto. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje. Então, as consultoras rodaram viabilidade e orçamento com o custo de 2008, 2009, chegou a realidade de 2010, explodiu tudo. E ela construía. Então, isso acabou quebrando muita consultora e muitas tiveram que forçadamente buscar uma solução que elas sequer considerariam. Isso está acontecendo no nosso mercado, se você for pensar, no mercado digital. Por exemplo, tanta gente que tinha um preconceito gigantesco com o digital, com o online, que o aprendizado online não funciona, que isso é uma merda, não sei o quê. Sim. E que nos últimos 2 anos não é uma opção. E as pessoas começaram a ingressar e muitos, tudo bem, manteram a opinião deles, mas pelo menos a opinião, após ter provado, e muitos mudaram de opinião, foi, poxa vida, era realmente preconceito antes de experimentar a solução. E aí, naquela época, muitos tiveram que forçadamente experimentar, e aí nós tivemos todo aquele imbróglio lá. Então, esses ciclos acontecem a todo momento. O problema é que sempre que o consumidor está precisando da unidade hoje, então tem muita consultora que começa, é igual investidor, quer entrar só na alta, começa a resolver investir só agora e talvez vai entregar a unidade daqui a 3 anos, quando entrega a unidade a realidade é outra. Então a gente tem esses ciclos das construções. De maneira geral, independente desse aumento de custo, do que a gente vê, o que a gente precisa é de sistemas eficientes. E eficiência, quando eu estou falando de estruturas, eu preciso de economia e de segurança. Economia e segurança. Junto disso, um processo mais padronizado, para que você possa, inclusive, replicar aquilo quantas vezes quiser com a mesma qualidade. Então, por exemplo, você que produz kitnet, por exemplo, se você quiser levar isso e produzir isso em vários lugares, ou casas testes, quer fazer 2, 3, que seja, não precisa ser 200, você mantém o mesmo padrão e desperdício praticamente zero. Então, você não tem entulho saindo de obra, uma série de coisas que a gente pode explanar um pouquinho com mais detalhes. Mas é basicamente isso. Não é mais coisa de consultora grande. E eu acho que, primeiro, o pessoal tem que entender que se consultora precisa de lucro. Qualquer porte de consultora precisa de lucro. E consultora grande está fazendo, por que o pequeno está fazendo diferente? Talvez seja falta de informação de qualidade. Assim, o que o pessoal mais reclama, assim, o pessoal queixa, principalmente meus alunos aqui que trabalham com casa mais popular, é que na cidade deles, quais são as maiores dificuldades? Primeiro, projetista, que projeta uma violência estrutural. Aí vem a parte da mão de obra e, às vezes, também a disponibilidade de materiais. Então, são esses 3 fatores que eles... Vamos falar dos 3, então. Primeiro, projetista. Eu estou treinando mão de obra de projetista na internet já há 2 anos. Desde o ano passado eu tenho um curso Master em Alvenaria Estrutural, que a gente tem quase 1000 alunos espalhados pelo Brasil inteiro. E eu faço eventos a cada 3, 4 meses de alvenaria estrutural. Cada evento desse tem em torno de 5 a 10 mil pessoas lá fazendo. Ou seja, esse panorama de falta de projetistas, ele vai mudar. Tá aí, já está mudando. Então, sim, pessoas que conhecem com clareza. Eu não gosto do torcedor, não é aquele cara que quer fazer alvenaria a qualquer custo. Não é esse cara que eu quero. Eu quero que ele faça alvenaria quando for a melhor solução para o cliente dele. Caso contrário, faz o concreto armado. Até por isso que eu projeto sempre concreto e projeto alvenaria, e projeto inclusive parede de concreto moldado em loco, tá? São as que a gente tem em norma. Porque
o foco não é o que eu acho, é o que dá resultado para o cliente. Segundo, mão de obra. Mão de obra. Entre nós, treinar um cara. Por exemplo, a sua mão de obra, o cara sabe levantar uma alvenaria convencional, amarradinha com a junta de 1 centímetro de argamassa no prumo. Ele sabe fazer isso? Sim, claro. Se ele não souber, joga o cara fora, porque não sabe fazer sistema nenhum. Ele sabe. Se ele sabe, a alvenaria estrutural é praticamente a mesma coisa, com grandes vantagens para ele que vai executar. Então, por exemplo, é fácil você achar um carpinteiro bom hoje para montar forma de viga, forma de laje, forma de pilar. O carpinteiro está cada vez mais escasso de encontrar bons carpinteiros que montem isso. O cara não tem que armar armação de pilar nem de viga. Então, um baita trabalho na obra. Por mais que você compre pronto, é um custo muito grande. Não tem, é uma barrinha só. Uma barrinha na vertical em alguns pontos e uma na horizontal em alguns pontos. Se ele sabe levantar uma alvenaria com aquele bloquinho específico, deixa eu até achar um aqui, ó. Aqui. Ele só é um pouco diferente do que, mas é até mais fácil, ó. Tá vendo? Com a dimensão padronizada. No prumo, com uma junta de argamassa em cima do outro, ele sabe fazer alvenaria. Então, é uma preguiça do cara só parar um pouquinho e falar, olha, vou te ensinar, vou te explicar como que usa. Ele não tem que colocar pilar, não tem que colocar, ele coloca a parede. E um projeto de alvenaria estrutural, ele é suficientemente claro para que o cara execute. Inclusive, as paredes têm elevação. Na vedação, não tem. Então, a parede tem uma elevação mostrando para ele exatamente onde cada bloquinho. Tem uma planta mostrando para ele exatamente onde colocar cada bloquinho simples, prático. Então, mão de obra, falta de mão de obra é preguiça. O cara que sabe fazer concreto, ele sabe fazer alvenaria com a mão nas costas. Segundo é material. Material realmente é uma dificuldade, tá? Material, eu tenho 2 tipos de bloco. Eu tenho esse bloquinho cerâmico, que ele é muito bom, inclusive para casa térrea eu acho ele assim muito legal, e tem os blocos de concreto. Esse eu tenho uma dificuldade de disponibilidade um pouco maior mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter minas de argila próxima ali da minha obra. O concreto não. O concreto, esse cara que está com essa dificuldade, ele tem muitos alunos meus, tá lá no Acre, por exemplo. O que o cara fez? Ele entrou para o Master já no ano passado. Percebeu isso. Olha, eu tenho uma dificuldade de material aqui. Só que produzir bloco, comprar uma fabriqueta de bloco na região é muito barato. Não é um negócio muito complicado de fazer. E ele começou até a fazer assim, ó, o seguinte, eu vou comprar os equipamentos, eu vou fabricar os blocos, e eu vou construir as casas e eu vou começar a ganhar dinheiro nesse negócio. Então, ele mesmo produziu os próprios blocos, lógico, tem um padrão e tal. E a partir daí, as pessoas vendo o sucesso, investidores chegando, e ele consegue... Tem um colega lá em Fortaleza, por exemplo, um aluno nosso, montando uma fábrica lá. Ele, para você ter uma ideia, cada bloco desse dá em torno de R$1 de lucro, mais ou menos, tá? E ele consegue fabricar 10 mil blocos por dia. Então, cara, se não tem bloco, você tem que enxergar que isso, na verdade, é uma oportunidade, porque é muito fácil produzir isso. Se você falar para o seu cliente que ele vai construir uma casa com 30% de economia, que é mais ou menos o que a alvenaria estrutural traz, vale a pena ter uma fábrica, nem que seja menor, de blocos estruturais da região. Só não tem material quando não tem demanda. É sempre assim, o mercado atende a demanda. Então, se ninguém está pedindo, não vai ter nunca. Igual você falou lá no início, né, Angel? Essa questão da desinformação. Por exemplo, você falou, a mão de obra não é complexo. A questão do material... mais fácil do que concreto, muito mais fácil. Então, acho que é o primeiro passo para quem está até assistindo nosso na live aqui, quem quer seguir carreira nessa área, porque assim, é muito comum na nossa área ter os engenheiros ali que são consultores, que eles também projetam. Então, quem faz ali poucas casas, acho que o primeiro passo é aprender a mesmo trabalhar com o método. Perfeito, é isso aí. Primeiro é entender o que é o método. Inclusive, nós estamos ensinando isso de graça hoje. Quem quiser ainda dá tempo, 2, 3 dias aí, em 3 dias que você investir aí 2 horas do seu dia à noite, às 8 horas da noite, você vai entender com muita clareza, sem aquele ruído de
Sabe o cara que nunca fez e que o otimista é muito fácil ser um pessimista. O pessimista é aquele cara que fala, poxa vida, esse negócio vai dar errado, hein? Alguém precisa fazer alguma coisa. O cara nem sai da mesa, só vai, alguém precisa fazer alguma coisa. Então, ser pessimista nesse processo é muito mais fácil do que dedicar aí 3 dias à noite e aprender o sistema. Então, eu concordo. Primeiro pilar da alvenaria estrutural para que você faça com qualidade e tenha os benefícios dela para suas construções é clareza de informação, é conhecimento de estruturas prático, direto ao ponto, sem mimimi, sem dar roda. Concordo. Ô, Gel, voltando aqui para o nosso tema, você falou que aí consegue, comprovado que tem uma redução de custo de mais ou menos 30%. Isso para casas de terra, para prédio, qual que é a diferença aí de Quanto porcentagem? mais baixo for, maior a economia na construção como um todo. Então, um prédio, por exemplo, de 20 andares, essa economia é em torno de 15%, 8%, a depender da geometria. Eu tenho casos de casa-terra, de clientes, inclusive casos publicados, vamos ver se eu acho ela aqui, que eu mostrei ontem, inclusive, de casinhas terras em alvenaria, com 31% de economia. Eu tenho casos que chegaram a 40% de economia. Então, quanto mais baixo, mais econômico é comparado ao concreto armado. Por quê? Porque quanto mais alto for, maior a resistência do bloco que eu preciso comprar. Então, o mais baixo, uma casinha terra, por exemplo, eu consigo fazer com um bloco de 11,5 de largura, até com um bloco de 9 centímetros de largura, estrutural, resolve. Então, zero pilar, dá até para fazer com 0 ponto de grout. O aço é praticamente nenhum. A economia, o volume de aço na estrutura é só na laje. Aqui é algum ponto ou outro com uma barrinha de 8, de 10 milímetros, uma única nos encontros de parede, por exemplo, e às vezes do lado de alguma porta e janela. Então, essa economia, ela, principalmente com o volume do aço como está mais caro, isso descolou ainda mais. Esse 30% é aquele número mágico que a gente usa quase todos os dias, mas nos últimos períodos isso tem aumentado esse percentual. Ô, Gel, nós temos um público aqui também que hoje que constrói casas mais de alto padrão. E assim, eu percebo, acho, não sei se você concorda comigo, que tem uma certa resistência, casas de alto padrão, principalmente na nossa região, para utilizar a alvenaria estrutural. Por que isso acontece? De novo, falta de conhecimento. Vou te explicar um negócio. E se eu te falar que no Brasil, você que está construindo todo dia, que no Brasil mais de 80% das construções já são feitas em alvenaria estrutural, só que de um jeito errado. Vou te explicar. Nas suas casas, vamos pegar as suas casas. Porque eu estou falando que isso é o que todo mundo faz. Tá? Está errado, mas é o que todo mundo faz. Na maioria das casas, o que o pessoal faz? Levanta uma alvenaria de tijolinho comum, tá? Daí vem com a viga em cima, apoia, usa a alvenaria de forma para a viga e coloca uma viguinha lá em cima. Significa que eu tenho parede embaixo. E significa, por que isso eu estou brincando que é alvenaria estrutural? Porque se a alvenaria está servindo de forma para a viga, significa que aquela viga não vai deformar nunca. Concorda comigo que a viga não vai deformar? Porque se ela deformar, vai fissurar o bloco. Sim. E normalmente o bloco está segurando aquela viga. Se uma viga não deforma, se uma viga, você que estudou isso, mais que não seja especialista, todo mundo estudou isso. Se uma viga não faz essa deformação, eu não tenho linha neutra. Se eu não tenho linha neutra, não tenho tração, não tenho compressão. O que aquela viga está fazendo em cima dessa parede? Só gerando custo para você. Nada, é zero. Se eu tenho uma alvenaria suportando uma viga, ela nunca vai trabalhar. E se mesmo no futuro eu derrubar aquela parede, aí aquela viga vai deformar e ela vai fissurar, porque ela tinha acostumado a ficar bem de boinha ali, muda todo o comportamento. Então as pessoas já fazem alvenaria e acham que está fazendo concreto armado. Então quase todas as casas, quase, a mesmo que seja um altíssimo padrão, o altíssimo padrão que eu falo assim, sabe, casas com 7, 8 metros de vão, com muito desnível, aquela coisa toda, quase todas as casas dá para fazer uma alvenaria estrutural, sim, mesmo que não seja 100%. Então, não preciso ser 8 ou 80. Então, eu até mostrei algumas casas ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Essa, vou mostrar aqui na tela. Essa é uma casa aqui ontem.
não vai dar para ver bem porque fica pequenininho. Mas Depois a gente tem uma noção, dá para ter uma noção. essa é uma casa que tem uma garagem aqui, ó, e todo o resto é parede normal. Aqui eu fiz um pilarzinho e fiz uma viga. O vão é grande. Todo o restante é alvenaria. Essas casinhas aqui, por exemplo, casinhas geminadas, por exemplo, que é muito baixo padrão, todo o entorno é alvenaria estrutural. Inclusive ela é dilatada, são duas aqui, ó. Todo o entorno é alvenaria estrutural. Todo o interno é vedação. Então tem um único pano de laje aqui e todas as paredes internas, quando elas são de vedação, elas são removíveis. Então o cara pode reformar isso aqui do jeito que ele quiser. Então já tira aquele ponto. E aí eu tenho poucos pontos de grout e um bloco aqui mais legalzinho. Casa de alto padrão, só te mostrar um exemplo aqui só que a gente faz aqui. A gente faz sim alvenaria bastante. Essa casa aqui, ó, alto padrão, feita em alvenaria estrutural. Porque aqui a gente conhece com clareza os limites. Essa casa aqui, é claro, esses pilares aqui e esses dois foram em concreto. Todo o restante foi alvenaria. E a garagem. Então, não precisa ser 8 ou 80, entendeu? Onde dá para fazer alvenaria, faz. Onde não dá, faz o concreto armado. E isso traz grandes vantagens, conforme a gente já está falando. As pessoas se iludem, acham que está fazendo concreto armado e está fazendo alvenaria estrutural. O que entra é aquela questão do especialista na área, né, do projetista. Ele que vai fazer esse estudo, que vai, como você disse lá, você vai apresentar a melhor solução para o cliente. Então, se o cliente chega para você e fala, Kleber, mas alto padrão não dá para fazer, você tem que falar, não, dá para fazer, quem disse isso para você? Então, é o conhecimento que vai falar mais alto nessa hora, né? Aqui na região de Campinas não é incomum, é muito comum que a gente faça casos assim de alto padrão híbrido, que a gente chama. Sim. O que dá para fazer alvenaria, que é muito mais produtivo, muito mais rápido, tem que ser concreto, faz concreto. Porque você sabe quanto custa forma, por exemplo. Cara, forma de madeira. Esse dia eu comprei com uma obra minha. Falei, puta merda, como que tem forma? Porque lá eu tinha um misto de alvenaria e concreto. Parte de alvenaria já estava pronto, o cara tá montando a forma já faz 2 semanas da região, que era um vão gigante. E na alvenaria eu não tenho forma, só tenho forma da laje, que pode ser uma laje treliçada, que é que todo mundo a forma, além do insumo ser muito caro, a mão de obra para você fazer a forma é absurda. Como você falou, o cara fica dias ali fazendo uma forma, a depender da complexidade. Pois é. Ô, Angel, só mais uma pergunta. Com relação a essas casas populares, praticamente hoje 100% alvenaria estrutural, né? É o que mais compensa, assim, digamos. Vou mostrar uma fotinha aqui pro pessoal ver. Casinhas de alvenaria aí, ó. De estrutural cerâmica. É muito rápido, é prático. Ó. Se eu mostrar um videozinho para você, deixa eu ver se esse vídeo aqui vai abrir. Eu não sei se é clientes de vocês aí, mas tem uma consultora que tem uma escala muito grande de alvenaria estrutural, é a Pacaembu, né, que atua em São Paulo. É isso. Inclusive essa casa aqui, ó, ela foi feita pela Pacaembu. Cara, não tô conseguindo abrir o vídeo, mas aqui deixa eu desligar o áudio. Ó, essa é uma casinha feita pela Pacaembu, inclusive dentro da Feicom, dentro da feira. Ó, em alvenaria. Ó, fez a primeira fiada, fez um radiezinho, uma fundação qualquer, a fundação, lógico, tem que ser avaliado pelo projetista, dependendo do solo. Sim. Já começa a alocar a primeira fiada lá. Usa, inclusive, uns gabaritos metálicos só para dar mais precisão, você nem ter que enquadrar, requadrar depois, porque fica perfeito o gabaritozinho metálico, para ficar no tamanho exato do vão, só para trazer mais velocidade, padronização. Linha, a gente pode usar, inclusive, o nível a laser, muitas construtoras têm usado. Ó, junta de argamassa de 1 centímetro, levantou o bloco. Isso, olha lá, o cara aqui, ó. Como que isso, ó, vou deixar isso aqui, ó. Sim. Muito bacana. Isso, um dia o cara faz um negócio desse com a equipe, tudo bem que tem uma equipezinha maior, mas, ó, levantou, daqui a pouco já tá a nível de... Isso é uma casinha terra. Já tá no nível de laje. Em cima é uma canaletinha, não tem viga nem nada. Verga também é canaleta. Ó. Aí o cara coloca na lajinha treliçada ali, ó lá.
do jeito que todo mundo, faz a concretagem dela, depois faz o oitão mesmo em alvenaria e vem com o telhadinho. Essa aqui é uma casa da Coab, padrão Coab, inclusive. Muito utilizada, enfim. Olha como é rápido, prático. Tá pronto, é bloquinho. A alvenaria, tem que sempre lembrar que a alvenaria, o que significa a alvenaria? É bloco e argamassa. Aí ele pode revestir com revestimento direto no bloco, ele pode fazer o revestimento com gesso liso direto no bloco, ó, igual está ali. Então traz economia além da própria estrutura, né? Por isso que traz economia no custo global sempre, que não só com a redução dos consumos, dos insumos todos, como velocidade. Se você constrói mais rápido, né, seu lucro vem mais rápido. Quando você constrói mais rápido, que a gente fala muito aqui, os custos indiretos vai descer, né? Aluguel então, da betoneira, aquela coisa toda, né? Todo o custo indireto da construtora, administração central, todo o canteiro, vigia, tudo entra nessa conta. Então não é só a estrutura, como você falou, é uma cadeia que engloba vários fatores. Angel, deixa eu te falar, para quem está aí pesquisando, querendo entrar nesse ramo, querendo construir, o que você recomenda? Principalmente o nosso público aqui, que são de casas térreas. Primeira coisa é entender de verdade para a alvenaria. E entender que qualquer sistema tem desvantagem. Eu falei só das vantagens, eu preciso falar da desvantagem para que ninguém seja enganado. Qual que é a primeira desvantagem real da alvenaria? Baixa flexibilidade de layout. Ou seja, o cara não pode sair quebrando parede estrutural, assim como não pode sair quebrando pilar numa casa. Mas como que eu resolvo isso? Com um bom projeto. O que é um bom projeto? Você viu que eu te mostrei um exemplinho de uma casinha que só as paredes externas eu fiz de estrutural e interna tudo de vedação. Então, todas aquelas que eu fiz de vedação, que pode ser drywall, pode ser o bloquinho comum que você está acostumado, pode ser qualquer elemento. Eu gosto do drywall porque ele é mais fácil para desmontar, se o cara já está pensando em reforma, mas pode ser o bloquinho comum, normal, aquele mais baratinho mesmo. Então, o cara liberou isso. Você pode fazer reformas dentro da edificação à vontade. Se você vai fazer um externo, mesma coisa, seria o concreto armado, você faz uma nova construção externa àquela. Então, reformas é um ponto que o pessoal reclama muito, mas é desinformação. Não é verdade que não possa fazer alterações na alvenaria estrutural. É possível sim, tem um jeito certo de fazer isso. O que não pode é sair quebrando como se fosse qualquer outro sistema. Então, na entrega da casa, você explica isso para ele. A casa acabada, ninguém sabe se é concreto armado ou se é alvenaria. Mas entrega junto, fala o seguinte: as paredes estruturais são essas aqui. Essas aqui não reforma, mantém elas, busca soluções. Aí, num projeto, eu já sei que o cara vai querer. A gente já sabe que o cara vai querer aumentar a sala, vai querer aumentar o quarto. A gente já sabe onde o cara vai fazer. Então, a gente vai querer fazer um terceiro quarto ali você pode colocar uma passagem já no corredor, que ele só faz abrir a porta. Eu deixo uma portinha já prevista na estrutura e fecho com vedação para ele poder quebrar. Nicho no banheiro, cara, não custa nada a gente já prever um nichinho ali no banheiro pro cara. Ar-condicionado, o pessoal reclama, eu deixo a passagem, já deixo o furo pro cara instalar ar-condicionado. Então, informação de qualidade, essa é a primeira coisa. Outra desvantagem, é claro, grande vão. Se você for fazer, igual eu mostrei, uma grande garagem, igual eu mostrei aquela foto de alto padrão, ali tem que ser concreto, não significa que a casa toda tem que ser. Então, primeira coisa é isso. A alvenaria estrutural tem que ser simples. Ela é simples, mas tem que setar o conceito do concreto armado, muda, porque antes a carga eram pontuais, agora ela é distribuída no plano. É só entender essas coisinhas com clareza. E isso a gente tem feito no meu perfil, no meu canal do YouTube, nossos cursos, todos os dias, gratuitamente, para que as pessoas façam mais e que elas possam colher os benefícios disso. Todos esses nossos eventos, conteúdos no YouTube, enfim, são gratuitos. A gente tem o curso pago, que é o curso Master, para quem está comprometido e quiser realmente ter acesso a essa comunidade de pessoas que estão fazendo isso. Mas o conteúdo está lá, e conteúdo mesmo. A gente não fica igual eu estou aqui, eu estou respondendo 100% das suas perguntas sem dar rodeio, entendeu? Ô, Angel, e, por exemplo, eu tenho um grupo aqui só de construtores, a maioria engenheiros, que trabalham com construções financiadas pela Caixa.
Quando eu postei lá o banner, alguns falaram assim, Kleber, eu me interesso pelo assunto, mas eu não quero aprender a projetar prédio. O curso seu atende, ele só quer projetar casas. Não, a gente começa de casa para depois ir para prédio. A gente ensina as duas coisas, né? Ensina a fazer a casa. Inclusive, se você for pensar, uma casa dessa, não tem tração nessa casa. Então, dá para fazer uma casa dessa, como por exemplo, com 0 aço, só nas canaletas. Então, a gente ensina. Eu projeto alvenaria, de novo, desde 2008. E a gente projeta casa térrea de monte, porque o cliente que chega em mim, ele é o cliente HIS, ou que é o habitação de interesse social, é um cliente da Casa Verde e Amarelo, é aquele cara que já chega para mim e fala, Angel, eu preciso da construção mais econômica possível. Seguindo as normas, quando você conhece a norma, ela torna sua amiga, e ele vai aprender a fazer desde casinhas térreas como essa, que, poxa, ele vai tirar com a mão nas costas, e a gente faz um exemplo, passo a passo, inclusive. Inclusive, eu vou fazer na quinta-feira, amanhã, eu vou fazer utilizando uma versão estudante do TQS, por exemplo, ao Veste. Eu vou fazer um exemplo passo a passo de uma casinha térrea, amanhã. Passo a passo, desde o início, modulando, o que é modulação. Vou fazer sem pular etapa. O cara vai fazer junto comigo. Quem estiver fazendo vai fazer junto. E repetindo uma versão estudante, gratuita do TQS. E depois que a gente vai subindo os conceitos. Eu acho que é isso mesmo. Primeiro tem que entender o simples, para depois ir para o complexo. Pouca gente é especialista em prédios de alvenaria. A gente mas eu tenho que primeiro focar na maior demanda. Né? Ah, bacana. Angel, eu queria que você fizesse essas considerações finais, faça o convite para o pessoal participar do seu treinamento. Você está com um evento aberto, um evento gratuito. Claro que no final lá, quem quiser, quem está comprometido, igual você falou, quer dar um passo a mais, vai adquirir seu treinamento e fechar. Mas fica aí à vontade para fazer o convite, para falar mais aí sobre o sistema. Primeira coisa, ó, eu estou aberto a discórdias, porque eu projeto concreto armado. Eu tenho um curso de concreto armado excelente. Eu acho que as pessoas devem conhecer o concreto armado, fazer direito com segurança, com tranquilidade. Primeiro é isso. Então, manda as suas objeções, que a gente fala. Manda o que você já ouviu sobre, ou que você já experimentou sobre a alvenaria, que faz com que você não queira a alvenaria, por exemplo. Para que eu te explique com mais clareza. Então vou fazer uma pergunta aqui. Manda, bate que eu gosto, porque o que for verdade é verdade mesmo. Pode, isso é verdade. Igual eu falei, baixa flexibilidade de layout é verdade. Não vai sair quebrando a alvenaria estrutural como um todo. Isso é verdade. Hoje eu tenho assim, tem alguma patologia que é comum decorrente do método, algum erro ali que o projetista teve, o construtor? Tem. Eu fiz uma live só sobre isso, inclusive, esses dias, mostrando vários, tá? Eu vou dar até uma dica de livro pro seu pessoal aqui, só sobre esse tema. Deixa eu pegar elas aqui. Ontem a gente está montando, só mostrar para eles aqui, como a gente está em curso, está montando, tem todo o estúdio montado aqui. Estúdio completo aí. O negócio está todo estruturado, mas deixa eu achar esse livro aqui, que é um livro muito bom, só sobre manifestações patológicas. São 2. Um só de alvenaria como um todo e um de trincas de uma maneira geral. Se eu achar ele aqui, né? Aqui, ó, esse é um. Chama Trincas em Edifícios. E aqui eu tenho conteúdos específicos de trincas e fissuras e patologias em alvenaria estrutural. E eu tenho um outro, se eu não achar aqui, depois eu prometo colocar nos stories. Tá? Não achei não. Um outro que chama Patologia em Alvenaria, só, que é da Cris Furlan, e ela fez um capítulo só sobre alvenaria estrutural. Primeira coisa, patologia em alvenaria. Qual que é o principal erro? Gambiarra. Então, tem um bloquinho estrutural, o cara vai lá e compra um bloco da pior qualidade, aquele pior. Então, não adianta. Se você comprar um concreto ruim, sua obra também não vai dar patologia. Sim, com então, certeza. Primeira coisa, bloco, porque isso dá fissura no próprio bloco. A carga está nele, ele vai fissurar. Segundo, argamassa. Argamassa tem que ser aplicada nas faces aqui e tem que ser aplicada aqui. Muita gente esquece a daqui, faz de conta que não viu
E aí vai dar patologias de fissuração por falta de transferência de carregamento. Pode ser até só 2 fiapos aqui e aqui, mas tem que ter nas duas. Terceiro, o cara esquece que não preciso de uma argamassa especial. É a argamassa que você já conhece. Sim. Cimento, cal, areia, não sei o quê. Mas tem uma dosagem específica para a alvenaria, para que ela dê 4 MPa. São os mesmos materiais, só com um traço legal. Aí então o cara vai lá e faz a argamassa que ele já está acostumado com. Então tem que ajustar isso para que a argamassa esteja correta. Os maiores problemas de alvenaria são, que eu tenho de patologia, recalque diferencial, muita gente utilizando o radier de maneira indiscriminada, só porque a alvenaria vai fazer uma fundação, um radier, que é uma laje apoiada no solo. Então isso eu vejo muito. Então isso é um erro comum, que aí vai gerar aquelas fissuras inclinadinhas. Segundo, argamassa aplicada de maneira inadequada gera esse tipo de problema mesmo. Fissura mesmo, se fizer errado, fissura mesmo, como qualquer outra estrutura. Recalque diferencial em fundação, porque fez uma fundação sem os devidos cuidados. E uma que também é muito comum é na laje teto. Entre a laje e a alvenaria, eu tenho uma fissurinha ali. Mas por quê? Porque o cara esquece que a laje é concreta e a alvenaria é alvenaria. Então, a gente precisa ter alguns cuidados construtivos simples que isso resolve. As nossas obras, existe obra sem patologia? É quase impossível. A gente busca nos bons projetos minimizar o máximo possível, com bons detalhamentos e boas práticas de projeto. As nossas obras não é comum que a gente venha, porque a gente já sabe qual problema pode dar e um bom projeto resolve isso. Então, as manifestações patológicas mais comuns são as trinquinhas inclinadinhas, parece uma escadinha, isso é devido a recalque, normalmente. São fissuras na vertical, isso acontece porque o radier deformou mais no centro ou porque a carga está maior do que a própria alvenaria resistiria, então o dimensionamento. Hoje a gente vai ensinar, inclusive, a dimensionar qual que é o bloco que você tem que utilizar. Isso é uma continha que a gente faz. E essa fissura próximo da laje que a gente normalmente resolve com um detalhe construtivo de dilatação ali dessa laje, como, por exemplo, uma lona. Tem alguns detalhezinhos pequenos que a gente resolve isso. Essas são as patologias mais comuns e tem os livros aí para mostrar isso. Essa questão de fundação é muito interessante, você falou, Angel, pelo seguinte, porque assim, a gente está acostumado com muitas pessoas com autoconstrução, né, que às vezes nem faz estudo de solo, mas quem sabe que é errado, mas acontece. Uhum. Então, a alvenaria estrutural, teoricamente, ela tem um carregamento, é mais pesado, né, então... Não, aí que tá, não, é mais leve e é diferente, porque pensa comigo, no concreto armado, vamos sempre comparar o concreto que o pessoal conhece. Uhum. A laje descarrega, a carga de laje é a mesma para qualquer estrutura, concorda comigo? Sim. A carga de laje é mais ou menos a mesma. A laje descarrega nas vigas, o peso próprio do concreto armado, de todas as vigas e pilares, é 25 kN por metro cúbico. Da alvenaria cerâmico é 13 kN por metro cúbico. Então o peso próprio da alvenaria é menor do que do concreto. Então eu já tenho menos peso próprio, porque eu tenho pilar e não tenho viga. Só da alvenaria. E com uma vantagem, eu diria até que o peso final de concreto de alvenaria, a alvenaria é um pouco mais leve no peso total, tá? Da construção. Mas com uma grande vantagem. Então a carga vem da laje vai para a viga, da viga para o pilar. Quando ela chega no pilar, ela chega concentrada. Sim. E a gente chega com a mesma carga, só que em pilar de 14 por 30, alguma coisa assim. A tensão que chega na fundação é muito mais concentrada. Sim. Então, na alvenaria, ela está melhor distribuída. E isso torna a fundação normalmente, inclusive, mais econômica, porque a gente sempre está pensando não é em carga, é em tensão. Primeira coisa, peso da alvenaria estrutural, da edificação como um todo, é mais leve ou igual ou um pouco mais leve do que do concreto armado. Você entendeu os porquês, né? Sim, os próprios elementos de estrutura. As cargas em estrutura é a mesma, a gente está falando só do elemento estrutural. Isso, um bloco estrutural como esse é 13 kN por metro cúbico, concreto armado 25. E segundo, que ela chega melhor distribuída. Em vez de chegar em pontos específicos, e lá você tem que colocar uma estaca com um bloquinho, por exemplo,
ela chega distribuída. Por isso que o radier acaba nossa, Viabilizando. viabilizando muito. Ou pode ser, se não for um radier, uma viguinha baldrame com a estaquinha direto na viga baldrame. Então não precisa nem de bloco de coroamento, por exemplo. A sapata corrida parece que é muito utilizada também, né? Sapata corrida vai... Eu acho que sapata corrida, por exemplo, vai muito bem na alvenaria, e no concreto armado eu não vejo sentido. Porque no concreto armado eu tenho que ter sapatas isoladas para receber o pilar, porque ali a carga é maior. A sapata corrida na alvenaria estrutural faz todo sentido. No concreto armado eu não vejo sentido. Bacana. Então, hein? Por isso que a gente fala, é informação. Então, pessoal que está aqui, que quer aprender com a alvenaria estrutural, aproveita aí o evento do Rangel. E manda isso igual você está falando. Fala, eu acredito que a alvenaria não presta por causa disso. E manda, porque se for verdade, não vamos falar a verdade. Está ficando gravado, isso é uma live livre, qualquer um discordar não só pode como deve, mas vem pro papo. Tipo assim, não vem só falar a alvenaria estrutural é uma bosta. Mas por quê? Quais que são os pontos? Porque não dá para reformar. Você está parcialmente certo, isso é verdade, e a gente precisa resolver isso. Porque a alvenaria estrutural é insegura. Não, aí você está contando mentira. Porque a alvenaria estrutural dá mais patologia do que o concreto armado. Se fizer errado, dá mesmo. Mas faz um concreto errado, um concreto armado errado para você ver. Tá cheio aí, né? Tanto que os nossos colegas patologistas estão nadando de braçada, porque é uma das profissões que mais está tendo trabalho. Mas por quê? Porque projetos ruins e processos construtivos ruins. A alvenaria estrutural, para a gente fechar, para você ter um bom resultado com a alvenaria, é a junção de conhecimento estrutural, claro, direto ao ponto, material de qualidade, não dá para usar material porcaria, dá para ter bons materiais e não é mais caro. Um bloquinho desse, por exemplo, aqui, ó, estrutural em Campinas, lá em Campinas, preço de hoje, R$ 1,80. E é um bloco de 14 de largura por 29 de comprimento, tá? Quantos MPa? De 4, 6, esse é de 6 MPa. Ou seja, seria mais ou menos o que usa em casa térrea. Uma casa térrea está sobrando resistência. Normalmente uma casa térrea, se eu posso usar, por exemplo, um bloco de concreto de 3 MPa, que ele já é estrutural e que ele vai custar aí R$2, por exemplo, o bloco. Tá? Então, não custa tão mais caro utilizar material de qualidade, argamassa de qualidade, aço é igual. E o terceiro é mão de obra caprichosa, porque não dá para usar aquela mão de obra que está acostumada, deixa que eu acerto no prumo, deixa que eu acerto na massa. Não, é o cara que... Sabe o cara bom que você tem, que faz com concreto armado? Foi esse cara é caprichoso? É o mesmo. Isso é o mesmo, não muda. Uma questão que você falou aqui, Rangel, só voltando aqui, a questão do revestimento que você colocou, que ali pode, se ela for bem levantada, for bem caprichada, igual você falou, você consegue fazer o gesso, né? Mas aí você precisa se atentar a esse capricho no levantamento, né? Assim, primeira coisa, não se discute, a alvenaria estrutural tem que estar no prumo. Você tem que passar a linha, tem que usar o prumo, tem que estar niveladinho os blocos, você tem que estar no prumo. É o mínimo. Não conversa de alvenaria se o cara não souber trabalhar com prumo. Pode ser o prumo que está acostumado ali, de aquele mais velho da década de não sei quanto, não precisa ser o a laser. O a laser, pessoal, as obras têm gostado cada vez mais, não precisa ser. Prumo não se discute. E aí sim, o revestimento pode ser. Por quê? Porque esse bloco tem uma face lisa, tanto cerâmico quanto concreto. Então dá uma planicidade muito boa. E a camada de gesso liso aplicado aqui, eu estou falando que a minha casa é com gesso liso, nunca tive sequer uma dor de cabeça, e todas as nossas obras usam gesso liso interno e o reboco comum externo, tá? Elas são de meio centímetro, 0,7 milímetros, meio centímetro. Hoje aqui em Campinas, estou falando de preço de hoje, porque eu também estou construindo, a gente constrói, eu construo também esse tipo de padrão para investimento próprio. O preço do gesso liso aplicado, ele já com mão de obra e já com material, é mais barato do que só a mão de obra que eu pago de pedreiro. No reboco. Só a mão de obra. O gesso liso acho que está 20 e pouquinho, o reboco é 25, 25, 30, não sei como é que está exatamente hoje. Então, sai muito mais em conta e com a qualidade excelente. Você vê um gesso liso bem aplicado, né, com mão de obra
qualificado, fica muito bom. Aquele só desempenado, assim, que eles falam. Ah, bacana. Então, são vários fatores que vão economizar aí na obra, né? Nem só na estrutura, igual você falou lá no início. Tem o revestimento, tem a questão dos custos indiretos da obra, que são pesados. A gente sabe, quando a gente faz a viabilidade de um empreendimento, os custos Entulho indiretos. e quebra praticamente nenhum. Quanto custa para você tirar entulho de forma, de corte de parede, não sei o quê, porque a elétrica já está dentro do bloco, já foi passado o conduíte aqui dentro. Tem toda essa parte de entulho também que é importante. Muita gente despreza, mas é custo tanto para tirar isso quanto para descartar. Aqui em Campinas, não sei aí, aqui em Campinas eu pago R$ 350 numa caçamba de entulho, e obra de concreto armado é aquele terrível, né? Cheio de entulho. Muito entulho. Ô, João, você falou lá no início da mão de obra, que você consegue acelerar. Você tem, assim, algum dado para trazer para a gente de uma casa que você faz, em quanto tempo? Então, em média, metade do tempo. Sabe por Metade quê? do Vou te tempo. dar um exemplo de um prédio. Depois a gente traz para a casa. O cara tem que subir todos os pilares, montar a forma, escorar a forma, colocar o pilar, concretar ele em 2 etapas e depois desenformar e fazer a alvenaria de vedação e toda aquela coisa. Mesmo que seja o cara que faz errado, ele tem que fazer isso, escorar, concretar a viga, não sei o quê. Então, mais ou menos metade do tempo. Ele não tem que fazer primeiro a estrutura para depois a vedação. Ele faz todo mundo junto. Inclusive, é uma coisa importante para quem é investidor. A mão de obra de alvenaria tem que ser, por metro quadrado, um pouco mais barata do que no concreto armado, porque o cara que ele construiria demoraria. É justo, tanto para o investidor quanto para o cara, tá? Não é assim, ó. Porque tem cara que fala, se eu fosse construir essa casa em concreto, demoraria 6 meses. Na alvenaria, você faz em 3. Mas não é porque você é melhor do que o outro, é porque o sistema estrutural proporciona com que você construa. Não precisa o cara cobrar metade do preço, mas não é o mesmo preço do concreto armado, Sim. porque a velocidade é muito maior e não há nenhum conhecimento super avançado nisso. É o cara que já produz alvenaria. E aí, quando o cara percebe isso, o investidor também, essa mão de obra vira parcelar. Fala, cara, vamos fazer um monte e você vai ganhar junto comigo no volume. Então, essa mão de obra é mais ou menos metade ou 60% do tempo do que seria o concreto armado. Ah, bacana. Bacana. Reduz bastante tempo. Angel, eu acho que você deu o recado aí, foi bem esclarecedor aí, os seus pontos que você abordou. E, mais uma vez, convidar o pessoal aqui para o seu evento que está rolando aí durante a semana para aprender mais. É isso aí, só colar, me chama no direct ou vai na minha biografia, tem um link, só coloca o seu e-mail. Ontem foi a primeira aula, ela está disponível se você quiser assistir hoje, se inscrever, já assiste a aula de ontem, essas aulas são ao vivo, então quem quiser participar, assiste já a aula de ontem, vem de hoje para a gente fazer junto, eu gosto de fazer ao vivo, a gente monta uma baita de estrutura, vem aqui 6 pessoas junto comigo aqui para que as pessoas tenham melhor experiência. Eu gosto do ao vivo, sabe? Tem muita gente que gosta de dar o curso gravado. Mas nesses eventos eu gosto da vibe do ao vivo. E do cara poder me questionar aqui no chat, eu responder ele, bater o papo. Pô, eu acho isso, aquilo, a gente responde. Gera uma comunidade, a gente tem uma comunidade no Facebook só para o evento, então tem gente que fecha negócio lá dentro. Então cola, entra na comunidade, se apresenta. E tem gente que é fabricante de bloco há 32 anos, está lá no evento, sabe? Que quer aprender melhor. Eu acho que essa vibe... É claro, a gente remunera com isso, com os cursos. Eu remunero com projetos. Mas se eu fosse pensar, a Rangel está treinando concorrente, porque ele é projetista e alvenarista estrutural. Cara, é o contrário. Eu quero mais pessoas fazendo esse negócio, essa jossa direito, para que todo mundo possa, pelo menos, escolher não fazer, mas escolher com a certeza do que ele está falando. Eu não quero fazer por esse motivo. Um Mas que esse conhecimento. motivo seja verdade, não seja que ele ouviu falar de tal coisa. Beleza, Angel. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Espero que a gente volte a fazer mais lives aqui para debater sobre o assunto, que é um assunto que é bem interessante, que o pessoal aqui que segue a gente que tem muito interesse em aprender. Legal. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Valeu.